Víscaras ou Víscaras, o nome divino YHWH, ou você pode encontrar YHVH, J no lugar do Y, tem de tudo, mas o mais correto é YHWH, que é o que a gente vai entender por Yahvé, Javé, Jeová, ou simplesmente Deus, Adonai. Cada hora tem um nome. Em Êxodo 3, do 13 ao 15, você vê claramente que a revelação de Deus sob este nome é fundamental para a teologia da era mosaica. A teologia do antigo Israel, ela está alicerçada num nome, basicamente num principal pilar, que é o nome desse Deus. Lá em Êxodo 3, do 13 ao 15, na versão Almeida Revista e Corrigida, diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vosso pai me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o meu nome? Qual é o seu nome? Que lhes direi? Aí vem assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Então você vê que Deus se apresenta a Moisés e diz que quando ele fosse apresentar o povo e perguntarem em nome de quem ele fala, quem é o seu Deus, então ele deveria dizer que quem me enviou, quem é meu Deus, é eu sou o que sou, que na verdade é uma frase, eu sou o que sou, não é um substantivo, não é um substantivo próprio, portanto não é um nome, mas propositalmente Deus fala para Moisés: diga que meu nome é, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Isso é filosófico demais. E aí então Moisés, ele vai, se apresenta e fica claro para o povo que o Deus dele, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, é eu sou o que sou. Ou seja, o mesmo Deus que todos os patriarcas têm. Quanto à era pré-mosaica, há vários pontos de vista. Esse nome, eu sou o que sou, é dado por Moisés e antes de Moisés. Alguns acham que o nome YHWH não era conhecido nem usado antes do tempo de Moisés. Consulte, por exemplo, Êxodo 6:3. E que seu presente uso nos capítulos iniciais do Velho Testamento serve apenas para mostrar a completa identidade entre o Deus dos patriarcas e o Deus conhecido por Moisés e revelado a ele. Veja, contudo, quanto a este assunto, o livro Introdução ao Velho Testamento, por R.K. Harrison, nas páginas 578 a 582. Lá você vai ver uma abordagem diferenciada sobre isso. Outros, baseados em textos como Gênesis 4:26, sustentam que o nome em si já era conhecido de alguns dos ancestrais de Moisés, muito tempo antes de Moisés, e que isso explica o livre uso do nome nos relatos mais antigos de Gênesis. Dizem ainda que 6:3 se refere a uma revelação do significado do nome, que então se descobria tinha dimensões novas e mais profundas. Então, ninguém tem muita certeza da origem desse nome. De acordo com Êxodo 6, versículos 2 e 3, Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Isso imediatamente cria um problema, visto que o nome Javé, que é melhor que Jeová, numa tradução letra por letra, ocorre regularmente em Gênesis. Javé ocorre mais em Gênesis. Alguns estudiosos ainda acrescentariam à complicação o aspecto de que o elemento Yau, ou algo semelhante, em alguns nomes amorreus do segundo milênio, está relacionado ao nome divino. E aí seria, talvez, nessa hipótese, o nome Yahvé derivado dos
amorreus. Afirmações semelhantes são feitas em relação a nomes pessoais que ocorrem nos textos de Ebla, do terceiro milênio, embora a evidência ainda precise ser julgada pelo mundo acadêmico em geral. Fica sobre a mesa. Como então deveríamos interpretar Êxodo 6, 2 e 3? Diversas linhas de tratamento da questão são sugeridas. Uma teoria defende que nome, no versículo 3, na verdade significa caráter, porque o nome estava muito ligado ao caráter, tanto é que às vezes se dava um nome à pessoa depois de ela já ter até uma certa idade. Embora o nome Javé fosse conhecido dos patriarcas, a compreensão que tinham do caráter de Deus, como expresso no seu nome, era limitada. De acordo com outro ponto de vista, a segunda metade do versículo 3 deveria ser lida como uma pergunta, assim: e por meu nome, o Senhor, eu não me dei a conhecer a eles? Em vez de uma afirmação. Nenhuma dessas sugestões foi recebida com muito entusiasmo, além dos círculos conservadores, e de fato são fracas em virtude do peso artificial que impõe ao hebraico. Que o termo nome em hebraico inclui a ideia de caráter não necessita de comprovação aqui, mas será que a palavra deveria ser divorciada de seu sentido inicial para significar somente caráter? A segunda proposta parece um tanto forçada. Uma pergunta retórica desse tipo não é a forma mais natural de complementar a primeira metade do versículo com a sua afirmação acerca da revelação de Deus de si mesmo aos patriarcas como El Shaddai. Uma aplicação bem diferente, elaborada dentro da estrutura da hipótese documentária do Pentateuco, teve grande aceitação entre estudiosos do AT. Ela diz que em Êxodo 6, do 2 a 30, é um relato paralelo de 3, do 1 ao 4, no versículo 31. Então, de Gênesis, de Êxodo 6, do versículo 2 a 30, você teria um texto paralelo de Êxodo 3, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 31. E isso teria sido extraído da fonte sacerdotal, seria uma fonte comum a ambas as passagens. Considera-se que a fonte sacerdotal apoia a fonte eloísta na representação do nome divino como desconhecido antes do tempo de Moisés. Em contraste com elas está a fonte javista, que abertamente associa o nome divino com os patriarcas e até mesmo com a era pré-patriarcal. Visto que há uma medida razoável de concordância acerca da extensão da fonte sacerdotal em Gênesis, deveríamos ser capazes de testar essa teoria, mas imediatamente encontramos uma dificuldade. Sempre que ocorre o nome divino em Gênesis, ele é atribuído à fonte javista, pois é o principal critério pelo qual essa fonte é reconhecida. Você vê lá Yahvé, então você já sabe, isso aqui é uma fonte javista. A probabilidade, portanto, de encontrar material que seja geralmente atribuído à fonte sacerdotal e que ao mesmo tempo contenha o nome divino é quase nula por definição, porque se convencionou no momento da divisão em 4 fontes, que onde tinha Yahvé era a fonte javista. Então agora você querer achar numa fonte, dentro de uma fonte sacerdotal, o nome Yahvé, você não vai conseguir, muito difícil. Mas podemos avançar um pouco mais o nosso argumento. Muito do material em Gênesis que é atribuído à fonte narrativa, que é atribuído à fonte sacerdotal, consiste ou em genealogias e detalhes cronológicos ou em fragmentos breves de narrativa. Não obstante, há diversos trechos longos de narrativa e nos será instrutivo observar 3 deles. Para maior conveniência, vamos fazer uso da apresentação tabular das fontes documentárias fornecida por S.H. Hook em Peake's Commentary, segunda edição, e também em J. Skinner em Gênesis. Bom, número 1. Em Gênesis 5, do 1 ao 32, os versículos 1 a 28 e 30 a 32 são atribuídos à fonte sacerdotal, mas o 29, no meio, que contém o nome divino, eles atribuem à fonte javista. Então,
Veja o que eu falei agora há pouco, né? Tem o nome Javé, eles então, opa, é javista. Mesmo nessa passagem que você tem do versículo 31 ao versículo 32 do capítulo 5, um fragmento sacerdotal, pelo fato de no 29 ter o nome Yahvé, eles então, em vez de aceitarem, isso aqui é um uso da fonte sacerdotal, é um uso em que, dentro da fonte sacerdotal, eles utilizaram o nome Yahvé, ponto. Seria o mais lógico a se concluir. Mas como, lembra, eles estabeleceram como premissa principal, como característica principal da fonte javista, a presença do nome Yahvé, e somente lá existiria esse nome Yahvé, então eles se deparam com essa situação e, em vez de colocarem do versículo 1 até o versículo 32 tudo como fonte sacerdotal, eles vão pegar o versículo 29 e vão dizer que é um enxerto, né, de uma passagem javista dentro de uma passagem sacerdotal. Outra, Gênesis 7, do 13 ao 21, com exceção dos versículos 16b e 17b. A seção é colocada na coluna sacerdotal. Por quê? Porque o versículo 16b vai conter o quê? Vai conter o nome divino, YHVH. Outro exemplo. Terceiro, Gênesis 8, do 14, versículo 14, a Gênesis 9, até o versículo 17. Fora o quê? Fora o capítulo 8, versículo 20 ao versículo 22, o bloco é atribuído à fonte sacerdotal. Por quê? Porque esses versículos que eu falei, do capítulo 8, são creditados à javista. Né? Mais um exemplo. Eles contêm o quê? 3 ocorrências desse nome. Então, por isso, é o que eu falei. Mesmo dentro de longos excertos, longas passagens, longos trechos sacerdotais, quando há o nome YHWH, né, o tetragrama, eles vão dizer, não, peraí, freia. Uma interrupção para uma passagem javista. E aí vira uma colcha de retalhos, né? Ou de rebotalhos, o Antigo Testamento. Não precisamos nos surpreender, portanto, ao descobrir que o material sacerdotal em Gênesis reflete o ponto de vista de que o nome divino tornou-se conhecido somente com a revelação de Moisés. E aí, o que vai dizer a teoria crítica? Vai dizer que houve, tardiamente, então, uma inserção, uma mescla de textos de diversas fontes, algum redator posterior ou algum colégio redacional posterior vai pegar esse monte de pergaminhos, esse monte de rolos, esse monte de passagens e vai montar como se fosse mesmo uma colcha de retalhos, um mosaico, a sequência que hoje vemos do Pentateuco. Mas, em vez de apoiar a explanação de Êxodo 6, do versículo 2 ao versículo 3, dentro da teoria documentária, a evidência dos nossos 3 blocos sacerdotais pode ser usada contra ela. Observe também as possíveis implicações do nome Joquebed em Êxodo 6:20 em uma longa sessão sacerdotal. Portanto, não que rejeitemos a explicação documentária desse problema específico, mas aceitamos o sentido evidente de Êxodo 6, versículos 2 e 3, ou seja, de que o nome divino não foi usado antes do tempo de Moisés entre os ancestrais dos israelitas. A ocorrência do nome em Gênesis, independentemente das fontes, pode ser facilmente compreendida como retroinserções dos escribas ocasionadas pela circulação posterior desse nome em Israel. Ou seja, que são retroinserções. Retro significa para trás, inserções, ou seja, algo que é inserido. Então, retroinserções foram inserções feitas no momento presente, mas como se tivessem sido compostas e ali colocadas daquele jeito já no passado. É uma coisa que você insere num texto passado, numa história já passada. Muito bem. Foi o mesmo Deus que agiu em toda a história, e o caráter expresso no nome permaneceu imutável de uma época a outra. Até mesmo referências como Gênesis 4:26 e Gênesis 22:14, que à primeira vista talvez não sejam explicáveis de acordo com esses padrões, podem, assim sugerimos, ser acomodadas dentro dessa estrutura. Então é apenas uma proposta que eu faço aqui. Salmos 99, no versículo 6, diz assim: invocar o seu nome, né? O nome de Deus e conhecê-lo tal como ele é e invocar o seu nome. É a expressão que está lá em Salmos 99, versículo 6. A questão, entretanto, não é importante em relação à teologia do Êxodo. O fato importante
é que Deus tem um nome e é, por isso, plenamente pessoal. Então, não é muito pela teologia, e mais pela personalidade, personificação desse Deus, porque ele, a partir do momento que recebe um nome, ele ganha uma personificação maior. Para o hebreu, nome simboliza caráter, como eu disse. Não é apenas um nome que você dá de batismo. O nome é dado a uma pessoa e ele carrega a personalidade da pessoa. Assim, conhecer o nome de Deus é conhecê-lo tal como ele é e invocar o seu nome, para usar a expressão de Salmos 99, versículo 6, é apelar a ele com base em sua natureza revelada e conhecida. Portanto, evocar o nome de Deus é invocar o caráter de Deus, é invocar a pessoa de Deus, a personalidade de Deus, o que ele significa. Não apenas um nome como Pedro, João, Maria ou qualquer outro que você queira inventar. Hoje você pode dar um nome de amoroso, como aquele atacante do Guarani da década de 90, e não necessariamente ele é uma pessoa de fato amorosa. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, e Samuel também invocava seu nome, diz lá o Salmo 99, versículo 6. Clamavam ao Senhor e ele lhes respondia. Proclamar o nome de YHWH é descrever seu caráter. Você vê isso lá em Êxodo 33, 19. Desde que Israel era o povo de YHWH, você vê isso em Êxodo 19:5, o nome de YHWH estava envolvido em tudo o que lhes acontecia. Este fato se tornaria importante mais tarde, quando da intercessão de Moisés em favor de Israel, lá em 32, do 11 ao 13. A reputação de Deus está intimamente ligada aos israelitas. Deus não os pode abandonar. Muito pelo contrário, deve obter glória para o seu nome através deles. Se Deus agora possui um novo nome, e se esta é a interpretação correta de 6.3, isto significa para o israelita que uma nova revelação aconteceu, superior àquela associada ao antigo nome El Shaddai, de Gênesis 17, aliás, do versículo 1 ao versículo 8, ou a qualquer outro nome patriarcal dado a Deus. A partir daqui, doravante, para o Velho Testamento, o nome YHWH significará tudo que o nome, Jesus, significa para o Novo Testamento. A comparação é mais ou menos esta. E o nome que resume em si toda a revelação passada, pois YHWH ainda é o Deus de vossos pais, mesmo que sob um novo nome, e jaz no centro de sua nova experiência de redenção e salvação. A simples menção do nome Jesus, para o crente, o faz lembrar a cruz. Assim, o simples dizer YHWH, para um judeu, o faz lembrar o Êxodo. Quando Deus descreve a si mesmo como YHWH, é perfeitamente natural acrescentar a frase que te tirou da terra do Egito, como está lá em 20, versículo 2. Assim como é perfeitamente também natural para o crente descrever Cristo como aquele que nos remiu, como está lá em Gálatas 3:13. Quanto ao significado exato do nome YHWH, tem havido uma controvérsia de proporções consideráveis. 2 pontos, no entanto, devem ser considerados. Primeiro, que 3:14 é o único lugar do Velho Testamento em que o significado do nome é explicado. Segundo, que o nome é representado claramente como algo que somente Deus pode explicar. Uma coisa meio incompreensível ao intelecto humano. A implicação teológica desses 2 pontos é que ninguém, exceto Deus, pode explicar quem e o que é Deus. Aprenderemos o significado de seu nome a partir daquilo que ele diz e faz. Seja qual for a exata força gramatical de 3:14, esse fato fica bem claro uma vez que o verbo hebraico hayá, ser, tem o significado de estar presente e ativo. É dinâmico e não estático. Israel não foi deixado, como aconteceu a outras nações, especulando sobre os problemas quanto à existência e natureza dos deuses, como, por exemplo, aconteceu com o povo grego. Seu Deus era um Deus que está presente, ativo na história, e que se revelou em palavra e ação. O próprio Êxodo define inicialmente a natureza de YHWH, conforme revelado na salvação de Israel do poder do Egito, por ele operada.
a história subsequente de Israel, acrescentaria frase após frase a declaração inicial do seu credo, que te tirou da terra do Egito, à medida que sua experiência de salvação se desenvolvia. YHWH não seria confessado apenas como aquele que tirara Israel da terra do Egito, como está lá em 20, versículo 2, mas também como aquele que introduzira o povo na terra de Canaã, como está lá em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 9, e como aquele que levantou juízes, como está lá em Juízes 2,16, e assim por diante. A promessa inerente na explicação inicial do nome divino, como está lá em 3,14, foi se cumprindo na história, paulatinamente. Quer tenha sido eu sou o que sou, ou citado dessa maneira, eu serei o que serei. Uma vez que mais e mais a natureza de Deus estava sendo revelada aos homens através de suas palavras e seus atos, seu nome, ou seja, sua personalidade, seu caráter, gradualmente adquiria um significado mais rico. A coroação e consumação viria nos dias do Novo Testamento, quando a palavra maior de Deus ao homem foi dita e seu maior ato de salvação foi completado, lá em João 1,14 e também 19,30. A partir de então, ele seria conhecido como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como está lá em Romanos 15,6, e o doador do Espírito, como está lá em João 14,26. Um novo nome divino começaria então a ser usado, correspondente à plenitude de sua revelação. Assim veremos que, apesar de toda a teologia bíblica se basear num uso correto da linguística, precisaremos, ao fim de nossos esforços, buscar uma compreensão teológica e não linguística do nome de Deus. De fato, os 10 mandamentos, o Decálogo, são este tipo de explicação teológica do significado do nome de YHWH, pois começam com a definição do ato redentor de YHWH em 20 versículos 2 e o prosseguem com uma expressão de sua natureza moral. Talvez a adição mais significativa tenha sido a que define YHWH como Deus zeloso. Zeloso tanto em castigar quanto em cumprir sua aliança, como está lá em 20, versículos 5 e 6. A esta podemos comparar a autoproclamação posterior do nome divino a Moisés, como está lá em 34, versículos 5 a 7, onde o nome é entendido em termos de amor e julgamento, e onde a natureza zelosa de Deus é novamente enfatizada, como está lá em Êxodo 34, versículo 14.